Então, gente, retornando, problemas técnicos de novo. Esse ensino remoto, ele causa tantos percursos, tem tantas pedras no caminho. É difícil. Mas Mas a gente estava falando, né, de como o José de Alencar observou que muitos livros tinham como personagens principais pessoas que não viviam na realidade do Brasil, mas sim na realidade inspirada em Portugal, já que no tempo o Brasil era colônia. Então, ele percebeu isso e falou: a gente tem que ter nossos próprios traços, a gente tem que ter nossa própria estilo, nossa própria literatura, nossa própria arte. E aí ele tentou modificar, certo? É importante também a gente só abordar um pouco que uma das primeiras obras do José de Alencar que se tornaram conhecidas foi 5 Minutos e a outra foi A Viuvinha, né? sim, E hoje em dia a gente tem aí vários livros que falam 5 Minutos A Viuvinha. Tem gente que acha que é o mesmo, com a mesma história, mas não é a mesma história, certo? Uma história é 5 minutos, outra história é A Viuvinha. E a gente tem aí um tipo de José de Alencar muito diferente do tipo de que a gente vai abordar já já, que é no Guarani e no Iracema. eu particularmente, o José de Alencar, ele é muito difícil pra mim. Não só pela forma de escrever, mas é porque as histórias dele são bem elaboradas. No sentido de, por exemplo, ele tem como essas características principais dele, ele é muito nacionalista, ele gosta de exaltar o que é do nosso, ele é muito patriota, como uma palavra que podemos utilizar agora. Ele gosta de exaltar o que é da nossa cultura, da nossa vivência. Ele gosta de exaltar a cultura popular, as histórias populares, que acaba que é isso que fala um pouco que fala da nossa história e fala da nossa sociedade. A linguagem dele é bem mais nacional, como a Aline comentou anteriormente. E outra característica que para mim pesa muito em José de Alencar é como ele descreve as coisas. Sim, sim. Ele é marcado justamente por isso. Todo mundo fala muito. José de Alencar, ele para descrever qualquer coisa, ele utiliza diversos adjetivos. Ele vai demorar páginas para escrever algo muito simples. Ele é muito detalhista. E por isso que às vezes acaba não querendo influenciar vocês para o mal, mas acaba desgastando um pouco a leitura. Mas assim, eu vou dar aqui um depoimento, né? Às vezes, eu tinha um certo preconceito, vou ser bem sincera, com o José de Alencar, porque eu achava que era difícil. Aí, ano passado, no começo desse ano, eu resolvi ler um livro do José de Alencar, porque o José de Alencar, ele divide as suas obras, tem a parte mais urbana. E eu fui ler o mais urbano, que é Senhora. Gente, é muito bom, parece Não, novela da Globo. Senhora eu também li e é muito bom. Parece novela, Só que assim, né? o problema é que eu ainda continuo achando essa coisa da descrição de personagem, descrição de ambiente, muito longa. Mas é sério, assim, por exemplo, vocês que vão... me interessei por José de Alencar, quero saber quem é José de Alencar. Eu acho que um livro muito bom para quem quer começar poderia ser Senhora ou Lucila. Sim, né? Que são histórias mais urbanas e cotidianas, acaba tipo que é mais assim, prático. No Senhora a gente tem ali um romance entre um rapaz e uma mulher, né? E aí é no período em que o homem ele tem que pagar um certo valor para se casar com a mulher. Tem o dote. Que é o dote. E aí ela vem de origem humilde e ela acaba se casando com ele por vingança. E aí a gente tem ali no Senhora um casal que tem que ficar convivendo juntos direto, mas que eles não se amam verdadeiramente. O que acontecia muito também nos casamentos arranjados. Que o amor não era importante. Isso. Só que aí depois a gente vê que acaba rolando alguma coisa ali entre eles dois. Então, ou seja, é um livro que tratava muito do cotidiano da época. Por tipo isso que assim, acaba exaltando muito a cultura popular. Porque, querendo ou não, ele fala sobre esse casamento arranjado, essa busca pelo dinheiro. E, além disso, ainda tem a vingança, ainda tem esse romance que pode ser modificado. E tem essas coisas que envolve na leitura. Exato. Então, assim, o José de Alencar, ele tinha muito isso. As obras dele, elas eram divididas. Tinha essa questão dele valorizar mais o índio, que a gente tem em Iracema e no Guarani, né? E é o que ele fazia, o José de Alencar. Ele percebeu que em outros escritos, o personagem principal, o herói, ele era branco, ele era aquele... Ele era o padrão daquela sociedade. Isso. Ele era muito padrãozinho daquilo ali. Sabe o que acontece? Ali. É que, tipo assim, a gente tinha um herói branco e padrão,
uma escrita brasileira, ou Que seja, o padrão é esse. não era o padrão do Brasil, tá entendendo? E foi isso que a de Alencar falou, peraí, isso aqui não tá correto, não é pra ser assim. Então, o que foi que ele fez? Iracema Guarani, ele colocou um herói que ele achava que é, não acha não, é da cultura brasileira, que é o índio, né? E isso entra muito nessa. Já pega. Esse é um exemplo perfeito desse nacionalismo. Que ele modifica essa inspiração de herói e traz algo que realmente é nosso. Porque o índio é a nossa cultura principal, é de onde partiu. Exato. E aí ele vai pegar o índio, vai colocar ele para ser o herói. A gente tem, tanto no Guarani quanto em Iracema, um romance do índio. E ele vai atrás da donzela e tudo mais. Só dando uma. Te cortando rapidinho, Alice. Quando a gente fala de romance, a gente não fala só De amor. de amor. É esse envolvimento, essa história. Seria, Isso. na literatura, a gente tem muito essa confusão entre o romance e amor e essa história. Porque nem sempre esse romance, quando a gente diz romance, essa é o desenrolar de uma história. Uma das correntes literárias foi o romantismo, né? E o romantismo, ele não precisa ter especificamente o romance. O romantismo ele foi dividido de amor. Porque o romantismo ele foi dividido. Existe o romantismo, por exemplo, gótico, em que a gente não tem, às vezes, muito, assim, às vezes o foco principal não é abordar sobre o amor, certo? Ele tá ali, mas ele às vezes aborda sobre a morte, sobre algo mais... Algo mais... Não, amor. Mais triste, algo mais pesado. Mas ainda assim seria essa parte do romance. Então, voltando a José de Alencar, a gente tem aí obras em que o índio é o personagem principal e o vilão quem é? É o homem branco, é o homem no estilo, vamos dizer assim, europeu, de Portugal, o né? mais padronizado. Porque, querendo ou não, conta muito sobre a nossa história da colonização. José de Alencar nada mais fez do que retratar essa nossa história de sermos colonizados por pessoas de fora e que inseriram na gente a sua cultura, a sua língua, extraíram da gente algo que também interessava para eles. E é isso que ele tentou retratar nessas histórias. Só que dentro disso ele traz ainda algo muito importante, que é o romance, que te envolve, te prende, te deixa curioso, te faz querer ler mais e entender mais. Não se engane, as obras do José de Alencar, elas não têm como intuito contar apenas uma história. Por exemplo, você vê Senhora. Se você lê Senhora, a gente lê Senhora e tudo, você vê que é um romance, como a gente falou. Um romance mesmo, de casal. Só que o objetivo dele não é apenas te contar uma história pra você ficar, que mentira. Não, ele não vai ter esse intuito. Não. O intuito dele também, por exemplo, no caso de Senhora, é fazer uma crítica àquela sociedade da época, aos casamentos arranjados, como a Gabi falou, certo? A gente tem também a Lucília. Lucília, ela aborda, ele é um livro que conta sobre uma cortesã, né? Que o rapaz se apaixonou por uma cortesã. E essa história já é contada há muito tempo. Antigamente, ela foi contada anteriormente no livro A Dama das Camélias. E hoje em dia a gente tem filmes, Moulin Rouge, por exemplo. É uma história que ela já é contada repetidamente. E aí José de Alencar contou essa história mais aqui, na forma mais brasileira, numa linguagem mais nacional e trazendo para a realidade do momento. E a gente também tem aí, no caso, uma crítica à sociedade da época, né? Ao amor estabelecido na época e tudo mais. Então, as obras dele sempre tem como esse objetivo. Ele te conta, como a gente tinha abordado na Ana Miranda, na Raquel de Queiroz. O autor, ele vai criticar, mas ele também vai te mostrar como era aquela sociedade, porque às vezes para fazer a crítica precisa mostrar como é que está aquela sociedade, né? E eu acho que assim, a gente quis mostrar para vocês um pouquinho do José de Alencar para vocês entenderem por que ele foi tão importante. Por que existem praia, por que existem esculturas, por que existem teatros, por que a casa dele ainda é tão preservada. Então, para vocês entenderem, ele é importante por isso, porque foi ele que trouxe pra gente, foi ele que iniciou essa recuperação do que nós éramos, a nossa nacionalidade. Ele mostrou pra gente que não precisa ser daquele jeito, não precisa ser daquela forma como o nosso colonizador colocou, como as pessoas de fora trazem. Nós temos a nossa própria cultura, que é rica, nós temos os nossos próprios heróis, que são importantes, e são nossos, é valorizar aquilo que já é nosso. Exato. E aí, vai falar mais coisa do Não, eu acho que essa aula, por a gente estar falando apenas de um autor, que a gente quis retratar
Por já ser algo mais diferente das outras, a gente não quis misturar esses dois autores, esses 4 autores, né, anteriores. A gente quis deixar uma aula separada só para ele, para vocês poderem entender um pouquinho da importância dele na cultura cearense. Isso mesmo. E a gente queria também aproveitar esses minutos restantes para agradecer, Sim. certo? Por esses momentos que a gente Partilhou. isso. Porque agradeço também pela paciência. Eu sei que a gente está vivendo um período difícil, um período único, né? E eu quero que vocês saibam que da mesma forma como às vezes é difícil pra vocês, é difícil pra gente também. A gente entende o posicionamento de vocês, de muitas vezes falar menos no grupo, de muitas vezes não conseguir assistir uma aula, não comentar, não conseguir ler o texto que às vezes é enviado. Porque assim como vocês, que são da turma EJA, normalmente trabalham, são donos de uma casa, têm a responsabilidade financeira de um lar, nós também trabalhamos, nós também temos as nossas responsabilidades financeiras, nós sabemos como esse período está difícil para todo mundo, tá complicado, o cansaço, principalmente eu trabalho 100% online, então você nunca está totalmente desligado, o seu cansaço mental é muito maior. E espero que vocês saibam que nós demos o melhor que a gente podia, nas condições que a gente tinha, porque como a gente, diferente de algumas outras escolas, a gente não é professor da escola, então a gente não tem todos os recursos que muitas vezes a escola permite para os professores. A gente grava no nosso próprio celular, quando é no meu, é no da Aline, e os nossos problemas técnicos que acontecem, às vezes no armazenamento mais cheio, é foto que tem para pagar, é vídeo que tem para pagar, é vídeo que tem para ser editado. Então é isso, gente. A gente agradece a professora Adriana, a vocês, a escola, por ter nos dado essa oportunidade, por estar junto, por ter tido paciência, viu? E com certeza foi algo que saiu da nossa zona de conforto, mas aprendemos muito mesmo nesse período de gravar a aula, desse negócio remoto, viu? Tchau, gente! Muito obrigada e tchau, até a próxima.